Você já abriu as portas da sua casa e do seu coração para alguém, e essa pessoa destruiu tudo que você tinha? E se eu te contar que um romance de 2 semanas foi o suficiente para eu perder todos os meus bens, ser arrancado à força de sua própria casa e cair em uma depressão tão profunda que quase me fez desistir de viver? O que você vai ouvir agora é uma história de um homem desesperado, a minha, e pode acontecer com qualquer um. Eu era um homem comum, trabalhador, honesto, que construía a vida com esforço, morava em uma casa confortável, fruto de anos de economia. Os móveis eram novos, cada eletrodoméstico comprado à vista, com muito planejamento. Não tinha luxo, mas tinha paz. Numa sexta-feira qualquer, aceitei um convite de um amigo para tomar uma cerveja em um bar do bairro. Foi lá que a vi pela primeira vez. Uma mulher bonita, com um sorriso caloroso e um olhar que parecia esconder mistérios. Conversamos, trocamos olhares e antes mesmo da noite acabar, números de telefone. Ao chegar em casa, uma mensagem já me esperava. Foi incrível te conhecer. Mal posso esperar para te ver de novo. A partir daquele dia, começamos a trocar mensagens todos os dias. Eram conversas longas, recheadas de promessas e confidências. Ela dizia que nunca havia conhecido alguém tão gentil, tão diferente. Em menos de 2 semanas oficializamos o namoro. Eu acreditava que poderia ter encontrado a companheira perfeita. Não podia imaginar que esse seria o começo de uma armadilha cuidadosamente montada. Certa noite ela apareceu em minha porta com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Disse: "Minha mãe me expulsou de casa. Não tenho para onde ir." E eu, sem hesitar, respondi: "Fica aqui comigo pelo menos por umas semanas, a gente dá um jeito." Ela sorriu, me abraçou e agradeceu. Naquele momento, eu acreditava estar salvando alguém de uma situação injusta, e meu coração já almejava alguém como ela. Os primeiros dias foram tranquilos. Ela cozinhava, ajudava na casa, sorria o tempo todo. Parecíamos um casal feliz. Todavia ela começou a agir de modo diferente, como se eu estivesse fazendo algo errado. Mas eu a tratava como uma princesa. O que eu não sabia é que cada detalhe estava sendo usado para construir algo muito mais perigoso. Uma semana depois, ela foi à delegacia. Lá, apresentou uma narrativa de agressões verbais constantes contra mim. Ela inclusive já havia quebrado um abajur para dizer que fui eu durante uma discussão, e ela foi além. Entregou documentos falsos que supostamente comprovariam ameaças e histórico de violência. A polícia, diante da documentação e do relato, encaminhou imediatamente o pedido ao juiz. E em poucas horas, a decisão saiu: afastamento imediato do lar, ou seja, da minha casa. Eu recebi a intimação de uma oficial de justiça. Disse: "O senhor tem que deixar a casa agora. É ordem judicial." Sem entender, peguei algumas roupas e fui para a casa de um amigo, que mesmo sendo meu amigo, que negou minha estada, pois este também tinha mulher. Tive que procurar um hotel de beira de estrada cabível no meu orçamento. Naquele dia, algo dentro de mim quebrou, a ficha ainda não havia caído. A sensação de injustiça e impotência foi tomando conta. Em poucas semanas, entrei em depressão profunda. A sensação de injustiça é algo muito forte. Silenciou minha alma por algum tempo. Passava horas sentado, olhando para o nada, revivendo na cabeça o momento em que fui expulso de minha própria casa, por algo que não fiz, e ainda sob perigo de prisão, que poderia sair a qualquer momento, já que eu não poderia nem pensar em estar no mesmo ambiente que ela, nem por descuido. O meu advogado iniciou a defesa, alegando que os documentos apresentados eram falsos e que não havia provas reais de agressão, mas até a reanálise judicial, eu estava fora, e ela dentro. 3 semanas depois, finalmente consegui reverter a medida protetiva e voltei para casa. Mas a sensação de vitória durou segundos, pois houve a segunda queda. Ao abrir a porta, encontrei um cenário devastador. Sala vazia, sem sofá, sem televisão, quarto sem cama, sem guarda-roupa, cozinha esvaziada, até os talheres mais caros haviam sumido. A vizinha contou que caminhões de frete tiveram ali mais de uma vez. Ela vendeu tudo, absolutamente tudo. Nem lâmpada tinha na casa. O dano material foi enorme, mas o emocional era ainda maior. Eu não havia perdido apenas móveis e objetos. Havia perdido a confiança, a autoestima e a capacidade de se entregar a outra pessoa. A depressão se aprofundou. Comecei a evitar lugares públicos. Sentia vergonha, mesmo sendo vítima. A sociedade me via como espancador de mulheres. A humilhação e a traição me marcaram profundamente. Os documentos apresentados na delegacia foram periciados e constatou-se que eram falsos. Essa prova passou a ser peça-chave no processo. Diante da juíza, em audiência, eu fui questionado, disse: "O senhor tem algo a dizer antes de encerrarmos?" Eu respirei fundo, olhei fixamente e respondi. Disse: "Doutora, não perdi só meus bens. Perdi minha casa, minha paz e a vontade de viver. Desde aquele dia não consigo mais amar. E tudo por causa de uma mentira." A sala ficou em silêncio. A própria juíza, visivelmente tocada,
Fez uma pausa antes de prosseguir. Essa história é um alerta para todos. A justiça deve proteger quem sofre violência, mas também precisa punir quem usa essa proteção para cometer crimes e destruir vidas. Eu hoje tento reconstruir minha vida, mas sei que o que perdi emocionalmente não tem preço. Esta história é um conto jurídico e jamais foi confirmada. Todavia, é intrigante. Eu jamais serei o mesmo. Esta golpista deve estar por aí em algum bar esperando a próxima vítima. Gostou? Então inscreva-se no canal para mais histórias.